Por que razão o Dia das Mães tende a ser muito mais badalado do que o Dia dos Pais? Por que motivo o Dia da Mãe tende a receber uma maior atenção do que o Dia do Pai? Hoje é o Dia dos Pais. Hoje, 9 de agosto, nós estamos celebrando a vida dos nossos pais. E eu começo com esta pergunta: o que será? É comum até as expressões de carinho para as mães, quando fazemos aqui na igreja, por exemplo, quando temos aqui o Dia dos Pais, nós damos uma barra de chocolate para cada pai. Por outro lado, no Dia das Mães, flores, cartões, há uma comoção, há um frisson maior no Dia das Mães versus no Dia dos Pais. Eu queria tentar responder a razão disso. Na maioria das vezes, existem obviamente exceções, mas na maioria das vezes, as mães dão uma atenção muito maior aos filhos do que os pais. Por exemplo, e eu falo de uma maneira geral, eu não estou me referindo aqui a quem é crente e quem não é crente, de uma forma geral, no mundo. Eu observei nas minhas visitas ao primeiro presídio que hoje é um polo joalheiro, presídio São José, na época, nas nossas muitas visitas ali aos domingos, que a esmagadora maioria dos visitantes aos presídios eram mães. Era muito raro nós vermos um pai visitando o seu filho preso. A mesma coisa aconteceu posteriormente, quando eu me tornei reitor do seminário, e nós tínhamos um trabalho na penitenciária de Americano. 99% dos visitantes aos presos no domingo e nos dias que nós estávamos presentes para entregar os certificados, nós dávamos curso ali naquele presídio, fizemos batismos ali dentro, fizemos celebração de casamento, entregamos certificados, estávamos semanalmente ali, os alunos estavam, e eu ia sempre para a conclusão de curso e eventos especiais. De novo, a esmagadora maioria das visitas aos presos eram feitas pelas mães. Um pai era uma exceção raríssima. Esta talvez seja uma das razões pela qual as mães, o Dia das Mães, tende a ser muito mais valorizado. Um outro exemplo, me lembro de reuniões dos pais nos colégios. Quem geralmente ia para a reunião dos pais para acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos filhos eram as mães. Me lembro de uma exceção, uma vez lá no colégio adventista, que eu estava para a reunião dos pais, tinha um pai também, mas era muito difícil. Queridos, vocês pais, eu me incluo, você sabia que você tem um chamado especial da parte de Deus? Você pai, você sabia que você tem uma vocação enquanto pai? Que chamado é este? Que vocação é esta que é colocado no meu e nos seus ombros? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, 4 a 7. Deuteronômio 6, 4 a 7. A primeira porção é a Shema, que está nos versículos 4 e 5, que era aquilo que era recitado por todo judeu todos os dias. É um resumo de toda a lei. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Está aí o Shema. Estas palavras que ele acabou de dizer, que te ordeno, estarão no teu coração. E está aqui o dever dos pais. E tu as inculcarás a teus filhos.
Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. O chamado do Pai é ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Essa é a vocação de todo pai. O teu chamado, o meu chamado como pai, é ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Mas o que é o caminho do Senhor? Talvez você pergunte. Pastor Raik, do que se trata exatamente? Como definir o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é a busca por uma vida santa, a única forma agradável de viver diante do Senhor. Deus, o nosso Pai, é santo e quer que nós sejamos santos como Ele é. Todo pai que ama o Senhor e que é um pai responsável, ele pode até nem ser crente, mas se ele é um pai responsável, ele é um pai que ama seus filhos, ele quer dar um bom exemplo, ele quer que o seu filho seja como ele é. O Deus, nosso Pai, deseja que nós também sejamos como Ele é. 1 Pedro 1, 14, 15. 1 Pedro 1, 14, 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, Deus falando. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, o nosso chamado, nós que somos pais, e você que ainda não é pai, mas que pretende ser pai, você que é um jovem, você que ainda não é casado, mas que pretende um dia ter uma família, ter filhos, a sua missão, o seu dever, a sua vocação é fazer todo o possível para que os seus filhos sejam apaixonados pelo Pai. De que maneira nós vamos saber que eles são apaixonados? De que maneira nós vamos identificar isso? Pela obediência que eles terão ao Senhor, por terem uma vida santa. Jesus nos mostrou que é muito fácil saber se nós amamos ou não ao Senhor. Em João 14, 21, nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vida santa, vida de amor ao Senhor é vida de obediência. Vemos neste texto, João 14, 21, que não é possível alguém alegar que ama a Deus, mas ser um ímpio. Não é possível dizer que se ama ao Pai, mas ao mesmo tempo viver de maneira indiferente aos seus mandamentos. Quem ama a Deus, necessariamente ama a Bíblia, ama a igreja, ama os irmãos, ama a obra do Senhor e vive de forma bem diferente do mundo. Se essas características não estão presentes na vida de alguém, esse alguém não ama a Deus, independentemente do que alegue. Um grande problema, todavia, é que frequentemente nós, pais, oferecemos muito mais as coisas deste mundo aos nossos filhos do que ensinamos o caminho do Senhor. Muitos pais dão muito mais atenção a questões mundanas do que a necessidades espirituais. Embora muitas dessas questões sejam necessárias, sejam legítimas, sejam até importantíssimas, as necessidades eternas, as necessidades espirituais devem vir em primeiro lugar. Noutras palavras, a maioria dos pais se preocupam muito em promover uma boa educação, uma boa escola, uma boa faculdade, aulas de inglês, lição de música, karatê e etc., sem, no entanto, dar prioridade à educação espiritual dos filhos. Depois que os filhos abandonam a fé, eles ficam se perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu foi que você não deu a ênfase maior, a ênfase na formação espiritual da sua filha e do seu filho. A batalha pela alma dos nossos filhos é grande. A luta pela alma dos nossos filhos é intensa.
Se nós, pais, não levamos a sério, Satanás leva a sério. Eu vou dizer isso de novo. Se nós levamos na brincadeira a luta pela alma dos nossos filhos, Satanás não leva. Satanás leva a sério. E ele vai fazer todo o possível para tragar quem quer que seja. A Bíblia ensina que Satanás está à espreita de cada alma, tentando devorá-la, como lemos em 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O que a Escritura recomenda para termos sucesso em nossa vocação como pais? Ou seja, de que maneira os caminhos do Senhor devem ser ensinados aos nossos filhos? O texto que nós lemos cita duas recomendações. O texto que nós lemos, Deuteronômio 6, nós lemos de 4 a 7. Esse texto, com relação ao ensino, pontualmente destaca 2 pontos no versículo 7. Deuteronômio 6, 7. Ele destaca, primeiro, devemos ensinar com persistência, e segundo, devemos ensinar em todas as ocasiões. Estão aí os critérios. Primeiro, ensine-as as palavras que eu vos dou, ensine-as com persistência a seus filhos. Segundo, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O primeiro critério que nós vimos é a persistência. As traduções variam nessa descrição, enquanto que a NVI diz ensine-as com persistência, a Almeida Revista e Atualizada traduz inculcarás, é a minha versão aqui. Eu gosto dessa versão. Tu vais inculcar na cabeça do teu filho. Muito boa, né? Inculcarás o caminho do Senhor a teus filhos. A Nova Versão Transformadora traduz repita-as com frequência. A ideia central é que o pai deve ser dirigente no ensino dos filhos. Há um ponto importante aqui a ser destacado. O ensino dos filhos é papel fundamental do pai e não da mãe. Eu vou repetir isso de novo, porque isso é surpresa para muitos. O ensino dos filhos é papel fundamental do pai e não da mãe. Obviamente, a mãe pode e deve se envolver no ensino dos filhos, claro, mas o contexto de Deuteronômio 6:7, esse texto aqui, coloca o peso da responsabilidade nos ombros do pai de família. O pai é tido como o principal mentor dos filhos na formação espiritual dos mesmos. É aos pais que a ordem do ensino foi dada originalmente. Lembremos, querido, querida, você tem dúvida disso? Lembremos que no antigo Israel, a mulher desempenhava uma função bem inferior à função que a mulher desempenha hoje. Consequentemente, quando Deus diz aqui em Deuteronômio 6:7, ensine com persistência a seus filhos, ele está se dirigindo aos homens. Deus está focando aqui nos homens e não nas mulheres. Os pais são comandados a executar o papel de líderes na educação dos filhos. Infelizmente, miseravelmente, diria eu, a maioria dos casos que vemos é que a mãe acaba sendo a principal, se não a única responsável pela educação dos filhos. A consequência de ter a mãe como a principal educadora, como a principal pessoa que influencia, a principal pessoa que ora, a principal pessoa que lidera o culto doméstico, a principal pessoa que se mexe, que traz para a igreja, a consequência disso, de ser a mãe e não o pai, é que quando o filho cresce, ele diz, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Eu não vejo meu pai tão envolvido. Muitas das vezes, esse pensamento
toma conta do coração do filho ou da filha de maneira inconsciente, porque ele vê apenas a mãe à frente, e não o pai. A consequência disso, como falei, é que tão logo o filho cresce, ele pensa que cristianismo é coisa de mulher, e não do homem. O exemplo de um pai sobre o comportamento dos filhos, o exemplo é gigantesco. É justamente a figura paterna que define a frequência em cultos, por exemplo, por parte dos filhos. Ouça esta informação. Ouça com carinho esta informação. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que, quando somente a mãe frequenta a igreja regularmente e o pai não frequenta, apenas 1 em 50 crianças serão frequentadoras regulares em sua vida adulta. Olha que coisa curiosa. Quando é a mãe que está puxando, quando é a mãe que está trazendo para a igreja e o pai pouco se envolve, 1 em 50 crianças, ou seja, 2%, serão seguidores de Cristo na vida adulta. Porém, se o pai frequenta os cultos, se o pai é aquele que carrega, o pai é aquele que influencia, o pai é aquele que está puxando, cerca de 35 em 50 crianças serão frequentadoras regulares de cultos em sua vida adulta. Ou seja, registra isso aqui. Quando o pai está se esforçando, está à frente, sai de 2% para 70%. Olha aqui, esse número deve nos assustar. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu disse, será que isso está certo? Vou conferir. Quando a criança vê no pai o exemplo de estar puxando, estar empurrando, estar trazendo, estar insistindo, o salto, e não a mãe, o salto sai de 2% dos filhos que permanecerão seguindo a Cristo para 70%. Sai de 2 em 50 para 35 em 50. Esses dados devem nos causar espanto. Vemos aqui o peso que os homens, os pais, têm na vida espiritual dos seus filhos. Obviamente, é claro, esses dados não devem desencorajar as mães enquanto promotoras de valores espirituais no lar. Claro que não. Claro que não. As mães devem e precisam participar, mas o fato é que, se os maridos não forem parte essencial da formação espiritual das crianças, a mãe sozinha tem uma tarefa dificílima nas mãos. Por misericórdia de Deus, Deus faz e ajuda, mas a tarefa da mãe sozinha é hercúlea, é muito difícil. E, no geral, as mães desejam muito que seus esposos, seus maridos cumpram sua função de sacerdote no lar. Pergunta para uma mãe que não tenha o apoio do esposo, se ela não se sente sobrecarregada quando ela faz isso sozinha. Com certeza. Ela deseja que o seu marido esteja presente, deseja que o seu marido seja mola mestra. São os pais e não as mães que devem tomar a iniciativa de orar na mesa. Estou dando exemplo aqui, falamos sobre os caminhos do Senhor. E demos poucos exemplos. Como orientar no caminho do Senhor? São os pais que devem ter a liderança de fazer o culto doméstico. É o pai que deve fazer isso aí. É o pai que deve se interessar em saber que vai haver um retiro lá no Palavra da Vida. Eu vou levar o meu filho, eu vou inscrever o meu filho, eu vou levá-lo. É o pai que deve se interessar quando estiver aqui na igreja, saber que a gente vai promover um acampamento para os nossos adolescentes. Cadê? Eu vou inscrever o meu filho. A iniciativa deve ser do pai. Amém, meus irmãos? Repito, as mães desenvolvem um papel importantíssimo na criação dos filhos. Porém,
Quando a formação espiritual das crianças, os pais são as figuras primárias de responsabilidade. Os pais têm um chamado, os pais têm uma vocação para ensinar os caminhos do Senhor, corrigir com paciência e amor, ilustrar por seu exemplo um verdadeiro cristão. Que privilégio, ao mesmo tempo que responsabilidade nos nossos ombros. O pai tem o chamado, tem uma vocação de ensinar os caminhos do Senhor, corrigir com paciência e amor, ilustrar por seu exemplo um verdadeiro cristão. E por falar em corrigir com paciência e amor, lemos em Colossenses 3:21, que os pais não devem irritar seus filhos para que eles não desanimem. Os pais não devem exasperar ou provocar desnecessariamente seus filhos, a fim de que eles não fiquem desanimados. Esse comando de Colossenses 3:21 aparece de uma maneira mais completa em Efésios 6:4. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Observa que a disciplina é do Senhor, com amor, com carinho, com firmeza, com boa vontade. O segundo critério, nós vimos o primeiro critério, que deve ser feito de uma maneira perseverante. O segundo ponto, a parte B do versículo 7, Deuteronômio 6:7, é que o caminho do Senhor deve ser ensinado em todas as ocasiões. Olha aí o que diz, a parte B do versículo 7, Deuteronômio 6:7. Converse sobre as palavras do Senhor quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Salta aos olhos a forma natural que o pai deveria ensinar seu filho a amar, temer, obedecer e adorar ao Senhor. É maneira natural, esse ensino deveria ser tão natural como respirar. O judeu deveria conversar com seus filhos sobre Deus a cada possível ocasião. Em outras palavras, o pai não deveria perder oportunidades para comunicar a seu filho as coisas de Deus. É interessante como que uma palavra de um pai, uma palavra en passant, uma palavra acidental, uma palavra jogada no meio de uma conversa pode surtir um efeito tremendo no coração de um filho. Eu me lembro de uma palavra que o papai deu e nunca esqueci. Ele disse assim: meu filho, eu estou sempre esperando uma bênção. Aquilo calou e dirige a minha própria vida. Hoje eu estou sempre esperando uma bênção. O Senhor é bom, Ele tem coisas boas para mim. Esse tipo de palavra que é justamente o que ele está dizendo aqui, sentado, andando, deitado, levantado, essa coisa natural. Fala a respeito de Deus naturalmente no teu dia a dia. Como isso pode fazer diferença na vida de uma criança? Essa comunicação, este ensino do caminho do Senhor, porém, só será efetivo se o pai for um bom exemplo. O uso da palavra, embora necessário, de nada vale sem um exemplo. O pai precisa ser um exemplo. Eu e você precisamos ser exemplo para os nossos filhos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Me lembro de uma palavra que uma ocasião a Diane disse: papai, o que o senhor faz é muito mais importante do que o que o senhor fala. Eu nunca esqueci. O que o Senhor faz, as suas ações, são muito mais importantes para mim do que o seu discurso. Olha aí. Então o pai precisa ser um exemplo. Nós, pais, temos que viver vidas que sejam dignas de ilustração para os nossos filhos. As nossas filhas precisam crescer para querer casar com um homem parecido conosco. Os nossos filhos homens, precisam crescer para querer ser como nós. O nosso exemplo.
é que vai mais pesar. Que tremenda responsabilidade para mim e para você. Nosso proceder enquanto pais deve ser puro e santo. Nestes dias de imoralidade e perversão sexual, o maior exemplo que podemos dar aos nossos filhos é de pureza. Vivemos no mundo da pornografia e da perversão. Todo mundo sabe disso. Nós vivemos no mundo da pornografia e da perversão. Somos chamados a ser exemplo, como Jó foi exemplo de pureza. É interessante que Jó é muito conhecido como exemplo de pai sacerdote. A gente conhece muito. Eu queria chamar a atenção. Primeiro eu vou mostrar como Jó era um exemplo de pai sacerdote, antes de terminar essa breve reflexão, mas eu quero mostrar um aspecto da vida de Jó que é pouco conhecido, talvez você não conheça. Jó foi um exemplo de pai puro também. Você sabia disso? Olha aqui, que Jó foi um pai excepcional, um pai modelo, um pai sacerdote, está no versículo 5º do primeiro capítulo, ali na abertura do livro, Jó 1:5. Os filhos de Jó, as filhas de Jó, se reuniam para festas, para celebrações, e Jó ficava preocupado se os filhos não haviam pecado, se por acaso os filhos não haviam feito alguma coisa errada. Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, olha só o esmero, e oferecia sacrifícios segundo o número de todos os seus filhos, pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado. Olha a preocupação, olha o coração desse pai. Talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Assim Jó fazia continuamente. Então Jó era um pai sacerdote preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos. Isso a gente já sabe. Eu acho que a maioria que está me ouvindo já conhecia isso muito bem. Eu quero chamar a atenção de você para uma coisa que talvez você não saiba. É que Jó era um modelo de pureza também. Olha o que a gente encontra enterrado no meio do livro, Jó 31. Jó 31, marca isso na tua Bíblia. Jó 31, 1-10. Olha que atitude belíssima deste pai. Observa Jó 31, 1-10. Mesmo sem o poder do Espírito Santo, Jó já buscava ser um homem íntegro diante de Deus e um exemplo para seus pais. Olha o que ele diz, acompanha comigo. A partir do primeiro versículo do 31º capítulo. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha que coisa linda. Fiz um pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual sua herança? Do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos? Olha aqui o que ele está dizendo. Veja bem, pai, quando você está vendo uma imagem imoral no seu celular ou no seu computador, Deus está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas Deus, Satanás, os anjos do inferno estão todos vendo e batendo palma. Está batendo palma. Olha aí, esse é o teu filho, olha o teu filho aí, olha aí. Não vê ele? É o que Jó está dizendo aqui. Não vê o Senhor os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se eu me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se manteve limpo. Jó se manteve são. Se meus passos desviaram-se do caminho, se meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que eu plantei,
e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes, se meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, que outros homens durmam com ela, que outros homens durmam com a minha mulher, disse Jó. Então Jó se manteve íntegro, como exemplo de homem, um exemplo de pai, para mim e para você. O mais antigo livro da Bíblia, escrito antes de Gênesis, primeiro livro escrito, o livro de Jó, dá a receita da paternidade ideal. O pai exemplar é aquele que procura ter os seus olhos santificados. Oh, como nós precisamos desta graça, como eu preciso desta graça, como você que me ouve hoje precisa desta graça. O pai exemplar procura viver diante da face do Senhor, o Deus que tudo vê e tudo sabe, como a banda Caminho estava cantando aqui ainda há pouco. Ele vê no escuro, ele sabe dos meus pecados ocultos, como foi cantado por nós ainda há pouco. Finalmente, a responsabilidade de ensinar os descendentes a seguir a Deus está colocada sobre os ombros dos pais. O chamado de todo pai é ensinar os caminhos do Senhor a seus filhos. Porém, somente os pais que são autênticos e sinceros terão pleno sucesso. Homens assim fazem com que seus filhos os imite, os deseje imitá-los, e as suas filhas queiram casar com homens desse calibre. Que sejamos pais, assim como Jó, que ensinemos os caminhos do Senhor para os nossos filhos. E aqui uma palavra a você, filho, que me ouviu, você que ainda tem o privilégio de ter o seu pai vivo, ligue para o seu pai hoje, dê uma ligada: papai, feliz dia dos pais. Eu gostaria muito que meu pai estivesse vivo, para hoje dar um abraço, nem sei se poderia por causa da pandemia, né? Mas dá um abraço no meu pai, ligue para o seu pai, se você tem acesso, se você está perto, dê um abraço nele, valorize-o a despeito das imperfeições dele. Em nome de Jesus, amém.